E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Esse aqui é o segundo do dia, o nosso almoço com o TF, entrando um pouquinho mais tarde hoje, o almoço com o TF, quase um café da tarde com o TF. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre, talvez, o único ponto positivo, se é que a gente pode falar assim, dessa fase do Botafogo, que acabou o mandato de Nelson Mufarrege. Nelson Mufarrege não será o presidente do Botafogo no próximo compromisso do clube, que será na partida da próxima, na próxima quarta, sem ser essa agora, na outra quarta-feira, em que o Botafogo vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Nem adianta falar que é uma partida de suma importância, nem adianta falar que é um jogo em que o Botafogo tem que vencer, porque isso já virou clichê. Esses são daqueles clichês que a gente fala e realmente não adianta mais, porque depois da atuação de ontem, patética, um time sem tesão, um time sem vontade, e eu tô vendo o Botafogo muita imagem e semelhança do presidente, que vai entregar o cargo no dia 4 de janeiro. Nelson Mufarrege, que assumiu o Botafogo no final de 2017, desde 2018, quando ele esteve à frente do clube, o Botafogo passou sufoco no Campeonato Nacional, mas sempre conseguia ali, nas últimas rodadas, ter uma tranquilidade e não caía, né, para a segunda divisão. Mas podemos dizer que Nelson Mufarrege entregou o Botafogo rebaixado, porque hoje, virtualmente, o Alvinegro é uma das 4 equipes que irão jogar a Série B do Campeonato Nacional em 2021. Porque vai precisar ter uma virada a partir do ano que vem, a partir do dia 4, com o novo presidente, o Durcésio Melo e toda a sua equipe. Mufarrege é o fantasminha, como eu coloquei aqui no canal algumas vezes, é um presidente omisso, um presidente que delegou o futebol nas mãos de um comitê. O comitê fez o que quis. Quando precisavam da sua anuência, o convenciam, davam aquele bizuzinho, 3 votos a 3, quero trazer jogador tal. Mufarrege, vamos lá, convence aqui, vamos lá. Mufarrege, traz então. Então, foi um presidente sem personalidade, um presidente que não apareceu nesse momento trágico para o torcedor, foi um presidente que em nenhum momento colocou as caras, e é isso. O time é realmente a imagem e semelhança desse presidente que sairá do Botafogo na próxima semana. E o que a gente pode esperar do próximo Botafogo? Sinceramente, não sei. Não dá pra gente achar que as coisas vão mudar da água pro vinho. Não dá pra gente saber que a partir do momento que o Durcésio e o Vinícius eles assumirem ali o cargo, que o Botafogo vai se tornar o Real Madrid. Apesar que o Real Madrid não pode ser usado como exemplo nessa temporada com o Bayern de Munique. Eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode usar. Não vai ser assim. Ontem nós vimos algumas cenas patéticas, um time que está entregue, e uma coisa que ficou na minha cabeça, porque houve um pacto, né, interno de quê? Um pacto de entrega, e você via 3 ou 4 jogadores correndo igual maluco, livro de novo a barra do Caio e também do Cavalieri, que são jogadores que estão se matando dentro do Botafogo, e alguns ali na passarela, no show de moda. Isso é pacto? Parece um pacto com, sei lá, um capiroto. Porque não dá. Foi um pacto que não existiu, foi um pacto unilateral, em que o Botafogo fez o que os jogadores queriam, vai fazer o que os jogadores querem e não adiantou dentro de campo. Como eu falei no vídeo da manhã, e repito, ontem foi tudo errado, o Barroca talvez tenha feito... Espero que ontem o Barroca tenha cometido todos os erros possíveis, né? Porque ontem ele não acertou nada. Aliás, acertou uma coisa naquela jogada ensaiada no começo da partida que deu uma impressão de que o Botafogo pudesse ter algo de diferente, mas depois nada rolou. E a situação é dramática, drástica e, sinceramente, a gente não vê solução. Por mais otimista que a gente possa ser, por mais otimista que a gente queira ser, eu não consigo chegar aqui e falar com vocês, eu acho que todos os botafoguenses nós ficamos um pouco animados depois da partida contra o Goiás, de ter sido realmente o start de uma reação. Mas se a gente para analisar o que aconteceu ontem, realmente esse start da reação a gente já refuga, porque não pareceu nada de novo, não mostrou nada de novo, mostrou o mesmo time
sem tesão, sem vontade, o mesmo time sem vibração, o mesmo time que não honra a nossa camisa. E isso é muito complicado, porque como que você vai esperar? Igual eu falei no vídeo da manhã, matematicamente, as 2 próximas rodadas elas são bem claras, porque o Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense e depois o Vasco da Gama, confronto diretíssimo contra o Vasco. Em contrapartida, o Cruz Maltino vai ter um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense, que então pode ser que eles não vençam. O Bahia tem um confronto fora de casa contra o Grêmio. Contra o Fortaleza e depois contra o Grêmio. 2 jogos complicados para a equipe. Não é contra o Grêmio, perdão. Quem pega o Fortaleza é o Sport dentro de casa. Então, assim, se o Botafogo conseguisse fazer a parte dele, e aquele planejamento que a gente ia falar, de repente na primeira partida do ano já dá para sair da zona de rebaixamento. Mas não dá para confiar. Esse que é o grande ponto, não dá para confiar. E o Nelson Mufarrege termina o seu mandato como talvez entrando ali na disputa cabeça a cabeça com alguns dos piores presidentes da história do Botafogo. O Nelson Mufarrege sai pela porta dos fundos, sai de um mandato que ele não deveria nem ter assumido. Sai de um mandato em que ele foi colocado ali para ser uma massa de manobra, ele não deixou que isso acontecesse e, ao mesmo tempo, não teve peito para bancar as decisões. Foi um presidente omisso, um presidente que não representou o Botafogo. A gente vê pelo descaso da CBF, a gente vê que o Botafogo, em todas as partidas, ele tem momentos que são bizarros das arbitragens, mas o trabalho é tão ruim, o time é tão sem coração, um time tão sem alma, que até mesmo os erros que aconteceram com o Botafogo dentro de todo o Campeonato Brasileiro, a gente fica assim, vai reclamar. Não adianta. A falta de vontade, a falta de vergonha na cara, a falta de comprometimento, a falta de hombridade, isso virou algo que a gente fica assim, com as mãos atadas, com as mãos abertas, sem poder questionar. Podemos questionar, mas o que adianta só questionar? Não adianta só questionar. A gente vai falar e vamos estar jogando palavras ao vento. O Lucésio, se quisesse, no dia 4 de janeiro, quando ele assumisse, ele poderia mudar tudo dentro do Botafogo. Vai ser antes do jogo contra o Atlético Paranaense, não sei se eles vão esperar o jogo contra o Atlético Paranaense para tomar alguma atitude, mas ele poderia tomar alguma atitude já nas internas, porque da maneira que está, não tem como ficar. Da maneira que está, a falta de comprometimento de alguns atletas, isso não dá. O time é ruim, mas só que tem que o que mais irrita, como o time do Atlético Goianiense é ruim também. Vou colocar um exemplo de um dos times, tecnicamente um dos piores da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Atlético Goianiense, os caras se matam dentro de campo o jogo todo. E ontem era uma partida para os caras se matarem dentro de campo, que era uma partida para os caras competirem. E não competiram. Não competiram. Acho que muitos jogadores ali estavam preocupados com a festa de Ano Novo, né? Porque eles vão ter festa de Ano Novo. Eu, se eu fosse o Botafogo, cortava folga dia 31, dia 1º, colocava a trabalhar dia 1º, 8 horas da manhã. Dane-se. Acho que tinha que fazer isso. Tem que ter um choque de gestão. Trabalhar dia 31, dia 1º. Não adianta você fazer as vontades dos jogadores, como foram feitas, igual eu falei aqui no vídeo, esse pacto. Parece que é o pacto que que o Botafogo entrou só com a parte traseira, né? Para os jogadores entrarem com a perna. O pacto foi esse. Complicado, eu acho que entendo o sentimento de todo torcedor botafoguense, acho que é o mesmo que eu tô, de frustração e um sentimento de que você não vê mais luz no fim do túnel. Tomara a Deus que eu esteja errado, que tomara a Deus que nós estejamos errados, que todos estejam errados, que todo mundo coloque o Botafogo como virtual rebaixado, que isso mude. Acho que é o que a gente pode torcer, porque tá complicado. Então é isso, galera. Esse foi mais um Almoço com o TF. Peço, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se, compartilhe aí e mandem em seus grupos do WhatsApp. Fiquem com Deus, forte abraço e vamos fogão. Um beijo para todos, para quem curte aqui o trabalho do canal do TF. Fui, tchau, tchau.